Bom dia, turma. Vamos ao módulo 2, números inteiros. Objeto de conhecimento, conjunto dos números inteiros, representação na reta numérica, módulo ou valor absoluto, oposto ou simétrico, comparação e uma situação problema. Números inteiros. Anteriormente estudamos os números naturais e vimos diversas situações cotidianas em que estão inseridos. Porém, não são apenas esses números que encontramos no dia a dia. Há situações em que aparece outro tipo de número, o negativo. Veja alguns contextos em que os números negativos são usados. Então, o primeiro deles, para indicar fuso horário. É porque aqui está pequenininho, mas se vocês olharem no livro, aqui está o zero, que é o meridiano de Greenwich. Para cá é negativo, quer dizer, para a esquerda é negativo e para a direita é positivo. A Terra é dividida em 24 fusos horários, em que o marco inicial é o meridiano de Greenwich. Os fusos a leste do Greenwich têm horários adiantados, indicados como positivos. Enquanto os fusos a oeste do Greenwich têm horas atrasadas, indicadas como negativo. Brasília, que é a capital do Brasil, por exemplo, está localizado no fuso -3 em relação a Greenwich, enquanto Tóquio, que é a capital do Japão, está localizado no fuso +9 em relação ao marco inicial. Isso significa que quando é meio-dia no meridiano Greenwich, são 9 horas da manhã em Brasília e 21 horas em Tóquio. Ou seja, Brasília está 3 horas atrasadas em relação a Greenwich e 12 horas atrasado em relação a Tóquio. Em tabelas de campeonato esportivo, então temos a Grupo C, Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019, Temos Itália, Austrália, Brasil e Jamaica. E aí, se vocês repararem, temos um número negativo. E aí vem a pergunta: por que alguns times têm saldo de gols, que é o SG, negativo? Nesse caso aqui, que é a Jamaica, gol GP, que é gols pro, ela fez um gol só. Mas gols contra, que é GC, sofreu 12. Então, dos 12 que ela está devendo, que é negativo, que ela levou, menos 1 dá 11. Então, por isso que temos o saldo negativo, porque foi o que ela fez menos o que ela sofreu. Outro exemplo, para escrever altitudes. Chamamos de altitude as medidas verticais consideradas a partir do nível médio do mar. Assim, as medidas de altitude calculadas a partir do ponto acima do nível do mar são consideradas números positivos, e as calculadas a partir do ponto baixo do nível do mar são consideradas em números negativos. Então, temos exemplo. Essa altitude aqui, de 100 mil metros, é positiva, porque está acima do nível do mar. E os 500 aqui, está abaixo do nível do mar, como essa B aqui, que são 200 metros abaixo do nível do mar. Então, 1000 é positivo, o 500 e o 200 são negativos. Outro exemplo é para expressar temperaturas. As temperaturas também são medidas que podem ser representadas por número positivo e número negativo. Quando uma temperatura é negativa, ou seja, abaixo de 0 graus Celsius,
nós a indicamos como um número acompanhado do sinal de menos. Significa que a temperatura está fria, muito fria. E quando a temperatura é positiva, ou seja, acima de 0 graus Celsius, nós as indicamos com o número acompanhado ou não do sinal de mais. Já neste uso de sinal, neste caso, é opcional. Por quê? 5 graus Celsius e mais 5 graus Celsius é a mesma coisa. Ok? Também temos em relação a transações financeiras. Quando é mais, significa que a gente está com saldo positivo. Quando é menos, o saldo é negativo. Então, no contexto financeiro, é comum utilizarmos o termo lucro ou prejuízo. No saldo positivo, está associada a ideia de lucro e ganho. O saldo negativo está associado à ideia de prejuízo, perca ou dívida. Por exemplo, se uma pessoa está com um saldo negativo de R$200, indicamos como menos R$200. Agora sim, conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é composto da união do conjunto de números naturais, que são os números positivos, que também pode ser chamado de conjunto dos números inteiros não negativos, porque só tem positivo, com o conjunto de números inteiros negativos. Sua representação é dada por z. Se vocês repararem, no meio tem um zero. Andando para a esquerda, só tem número negativo. Andando para a direita, só número positivo. Lembrando que nos dois casos, nos dois lados, tem reticência. Por quê? Todo número negativo é infinito, como todo número positivo é infinito. O símbolo z lembra a letra z, que é inicial de a palavra alemão Zahl, cuja significado é número. Então, antigamente, tinha a ideia do conjunto Z, tem essa representação, porque o centro é o zero, mas não. O significado do símbolo Z é porque representa a palavra Zahl, que significa número. Com os elementos do conjunto dos números inteiros, podemos formar outros conjuntos, que chamamos de subconjunto de Z. Chamamos eles, primeiro, inteiros não nulos, conjunto formado por todos os números inteiros sem o zero, que para representá-lo usamos o símbolo Z com asterisco. Então, toda vez que a letra do conjunto estiver com asterisco, não incluímos o zero. Próximo, inteiros não negativos, conjunto formado por todos os números inteiros que não são negativos. Para representá-los, utilizamos o símbolo Z+. Se ele não é negativo, só pode ser positivo. Ok? Então, temos do zero até o infinito positivo. Agora, inteiros positivos. Conjunto formado apenas pelos números inteiros positivos. Para representá-lo, utilizamos o símbolo Z asterístico mais. O que acontece? Os inteiros não negativos, ele inclui o zero, porque ele diz que aquilo ali não é negativo. Só que quando eu falo de inteiro positivo, eu só quero os números inteiros que têm o sinal de mais. Então, o zero não entra, porque zero não tem sinal. E aí vem aqui, inteiros não positivos. Então, são conjunto formado por todos os números inteiros que não são positivos. Para representá-los, utilizamos o Z-. Então, se não é positivo, todos os números, o zero, como não é positivo, ele inclui aqui. É o contrário do conjunto
dos números inteiros negativos, conjunto formado apenas pelos números inteiros negativos. Para representá-lo, usamos o símbolo Z asterisco menos. Como o Z não é positivo e não é negativo, então ele não pode estar em nenhum dos dois conjuntos, inteiros positivos e nem inteiros negativos, porque só inclui um de cada. Representação dos números inteiros numa reta numérica. Consideramos o zero como origem da reta numérica. A partir dele, temos dois sentidos, positivo e o negativo. O sentido positivo fica à direita do zero, que é onde localizamos os números inteiros positivos. E o sentido negativo fica à esquerda do zero, é onde se localizam os números inteiros negativos. Então, à esquerda, números negativos, e à direita, números positivos. O zero não é positivo nem negativo, por isso que ele fica no meio. Para representar um número inteiro positivo, podemos colocar ou não o sinal de mais antes do número. Exemplo, mais 13 e 13 têm o mesmo significado, número positivo. Para representar um número inteiro negativo, é obrigatório colocar o sinal de menos antes do número. Exemplo, menos 16 e menos 34. Todo número inteiro tem um sucessor e um antecessor. Exemplo, menos 4 é antecessor de menos 3. E menos 2 é sucessor de menos 3. Mesma coisa aqui, o 1 é antecessor de 2. E o 3 é sucessor de 2. Módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Observe a reta numérica abaixo. Então, a gente tem do menos 7 até o 7. E aí a gente tem 4 pontos, A, B, C e D. Sendo que o A é de menos 5 a 0, a referência. O B é de menos 3 a 0. O C de 0 a 1. E o D de 0 a 5. Observe que de menos 5 a 0 eu tenho 5 casas. A mesma quantidade de 0 a 5, 5 quantidades. De menos 3 a 0 eu tenho 3 casas. E de 0 a 1 eu tenho uma casa. Compare que a distância do ponto A até a origem são 5 unidades, ou 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Chamamos a distância do ponto que representa esse número na reta até a origem de módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Da reta numérica representada acima, temos a distância do ponto C à origem é uma unidade. Logo, o módulo de mais 1 é igual a 1, sem o sinal. A distância do ponto B à origem são 3 unidades. Logo, o módulo de menos 3 é igual a 3, sem o sinal. A distância do ponto D à origem são 5 unidades. Logo, o módulo de mais 5 é igual a 5, sem o sinal. E a distância do ponto A à origem são 5 unidades. Logo, o módulo de menos 5 é igual o de mais 5, igual o da distância D. Representamos o módulo ou valor absoluto de um número A por 2 barras e o número do meio. Como distâncias são sempre positivas, podemos concluir que o módulo de um número inteiro que não seja o zero será sempre positivo. Porque o zero não tem sinal, então não posso dizer que ele é positivo.
Então, exemplo, módulo de 1 é igual a 1. Módulo de menos 3 é igual a 3, sem sinal. Módulo de menos 9 é igual a 9, sem sinal. Módulo de 0 é igual a 0. Módulo de mais 21 é igual a 21. E o módulo de 13 é igual a 13. Oposto ou simétrico de um número inteiro. Observe a reta numérica abaixo. Então, a gente continua de menos 7 até 7. E observe que de menos 7 até a origem, que é o 0, temos 7 unidades. De 0 a 7 também temos 7 unidades. De menos 4 a 0 temos 4 unidades. E de 0 a 4 também 4 unidades. De menos 2 a 0, 2 unidades. E de 0 a 2, 2 unidades. Então, reparem que as quantidades são as mesmas. Quando dois números têm a mesma distância até a origem, são denominados de números opostos, ou simétricos. Da reta numérica acima, temos o oposto ou simétrico de menos 2 é mais 2. Quer dizer, é o mesmo número, só com sinal inverso. Pois ambos distam 2 unidades de origem. O oposto de mais 4 é menos 4, pois ambos distam 4 unidades de origem. Quer dizer, é o oposto com sinal trocado. Quando é mais, é menos. Quando é menos, é mais. O simétrico de menos 7 é 7, pois ambos distam 7 unidades de origem. Representamos o número oposto ou simétrico de um número inteiro com um sinal de menos antes no número. O oposto de 0 é 0. O simétrico de menos 11 é 11. O simétrico de menos 43 é mais 43. E o oposto de menos 12 é menos 12. Comparação de um número inteiro. Dá dois números inteiros qualquer que representamos A e B, só existe 3 possibilidades. A maior que B, ou A menor que B, ou A igual a B. Lembrando que toda vez que a boca estiver aqui aberta, que a boca do jacaré é aberta, representa o número maior. E a ponta do símbolo representa o menor. Então, para comparar dois números inteiros, podemos utilizar a reta numérica. O sentido de crescimento dos números da reta numérica é da esquerda para a direita. E o sentido do decrescimento dos números na reta numérica é da direita para a esquerda. Então, sentido decrescente significa do maior para o menor. Então, é da direita para a esquerda. Agora, crescimento, sentido de crescimento, é do menor para o menor. Sentido crescente. Então, vai ser da esquerda para a direita. Então, vamos estudar os casos possíveis quando comparamos dois números inteiros. Entre dois números inteiros positivos, o maior sempre será o que estiver mais distante da origem, ou seja, o que apresenta o maior módulo. Então, 8 é maior que 3. Módulo de 8 é maior que módulo de 3. Mesma coisa aqui, 12 é menor que 14, pois módulo de 12 é menor que módulo de 14. Quanto mais distante o número positivo estiver da origem, maior ele é. Entre dois números inteiros negativos, o maior sempre será o que estiver mais próximo da origem, ou seja, o que apresentar o menor módulo. Então, o exemplo, menos 13 é menor que menos 10, pois o módulo de menos 10
é menor que o módulo de menos 13. Significa que o menos 10 está mais próximo da origem que o menos 13, por isso ele é maior. O menos 5 é maior que o menos 7, pois o seu módulo de menos 5, é menor que o módulo de menos 7. Sendo assim, o módulo menos 5 está mais próximo da origem que o menos 7, por isso ele é maior. Quanto mais distante de um número positivo estiver da origem, o número menor ele é. Todo número positivo é sempre maior que zero. Mais 11 é maior que zero. Zero é menor que 103. Todo número negativo é sempre menor que zero. Exemplo, menos 37 é menor que zero. Zero é maior que menos 15. Todo número positivo é sempre maior do que qualquer número negativo. Menos 7 é menor que 6. 2 é maior que menos 13. Olha, meu número tem mais dígitos que o seu. Então acho que o meu número é maior que o seu. Mas o meu número está à direita do seu na reta numérica. Então o meu número é maior que o seu. O que quer dizer? Que o número negativo é menor que o número positivo. De modo geral, para comparar dois números inteiros, usamos a reta numérica. Verificamos qual deles está localizado mais à direita da reta, e o que estiver mais à direita será o maior número. Situação problema. Uma imagem ao lado mostra as temperaturas máximas e mínimas previstas em cada dia da semana em determinada cidade. Em qual dos dias está prevista a menor temperatura mínima e qual é a maior temperatura prevista em toda a semana? Lembrando que o primeiro é a temperatura máxima e o segundo é a temperatura mínima. Tá? Eles até compararam com cor, botaram laranja em relação ao sol, que é mais quente, e o segundo, que é a temperatura mínima, em azul em relação ao frio. Resolução. Das temperaturas mínimas previstas em cada dia são menos 19, menos 12, menos 5, 2, 0 e menos 2. Para determinar a menor delas, comparamos as temperaturas negativas e procuramos o número que representa o maior módulo, que é o 19. Portanto, a menor temperatura mínima prevista é 19 graus Celsius, que deve ocorrer na sexta-feira. As temperaturas máximas previstas em cada dia são menos 9, menos 11, menos 4, 5, 1 e 1. Para determinar a maior delas, comparamos as temperaturas positivas e procuramos um número que representa o maior módulo, que é o 5. 5 positivo. Portanto, a maior temperatura prevista da semana é o 5. Até porque ele é positivo e está à direita da origem. Exercícios. Questões do livro, página 419. Questões do 1 ao 5. 420 questões do 6 e 7. Quem não tem o livro físico pode consultar no livro digital na plataforma do PH e me mandar as fotos dos exercícios prontos. Por hoje é só e até a próxima.